Vamos então elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, nessa noite feliz para todos nós, pela presença do nosso querido Jorge e também por estarmos encerrando uma tarefa do nosso segundo semestre que fala muito aos nossos corações, pois é a nossa parte de trabalho que faz com que nós reforcemos o aprendizado feito no primeiro semestre. São livros tão ricos que enchem os nossos corações e nos descortinam reflexões e nos fazem, muitas vezes, rever posturas, caminhos, para que nós busquemos o equilíbrio das nossas vidas. Agradecemos, Senhor, por este dia, por esta noite, por estes amigos que estão aqui compartilhando conosco, por aqueles que ainda vão chegar. Te agradecemos pela oportunidade que esse processo todo de insulamento a que fomos submetidos nos trouxe, de não nos apartarmos dos nossos amigos, de estarmos sempre próximos uns dos outros através dos canais virtuais que a tecnologia nos oferece. Assim, com a vossa permissão, sob o amparo e a proteção dos mentores espirituais deste trabalho, nós iniciamos o nosso encontro desta noite, dizendo graças a Deus e a Jesus. Muito bem, meus amigos, acho que o Jorge dispensa apresentações formais, nós o estamos recebendo aqui como um amigo que vai conversar conosco sobre tudo aquilo que nós tentamos, clarear para o nosso entendimento nesse semestre de estudos. Então, sem mais delongas, vou passar a ele a palavra para que ele possa nos brindar com as suas reflexões também. Obrigada, Jorge. Muito obrigado, Cíntia. Obrigado mesmo. Quero dar o meu boa noite para todos nós que estamos aqui hoje presentes. Dizer da minha alegria de estar na companhia de todos nesse nosso momento. E o nosso assunto de hoje é nós falarmos sobre devassando o invisível. E essa questão do devassar o invisível, esse fenômeno de nós atravessarmos essa fronteira do mundo físico na direção daquilo que os nossos olhos não veem, é um fenômeno muito antigo, muito antigo. E uma preocupação constante da parte da espiritualidade, em virtude da necessidade de que o homem não se perdesse na Terra pelos inúmeros convites que o materialismo nos faz para que nós nos esqueçamos do que nós somos de fato. Então, desde que a humanidade surgiu sobre a face do planeta, nós temos a informação da existência do invisível. Não houve nenhuma cultura sobre a face do planeta, nenhuma religião ou nenhum povo que se formou sobre o nosso planeta que não tenha tido, dentro da sua estrutura religiosa, a informação de que a vida prossegue para além da morte. Você pode pegar qualquer povo, e os egípcios, os caldeus, babilônios, medos, persas, assírios, sumérios, gregos, romanos, astecas, incas, maias, qualquer povo sem exceção, hebreus, chineses, hindus, todos, absolutamente todos os povos antigos foram informados de que a vida continua. Isso é muito fantástico, porque é uma indicação de que existe um trabalho orquestrado da parte do mundo espiritual para que nós tenhamos essa informação. Se não, vejamos. Esses povos não tinham contato entre si, não tinha como eles trocarem impressões daquilo que eles conheciam. Eles viveram em continentes distintos, em épocas diferentes, e, surpreendentemente, todos eles tinham a informação que nós tínhamos uma parte nossa espiritual que sobreviveria à matéria e que teria uma vida após a morte. Todos nós vemos isso. Isso é, de fato, assim, uma coisa que deixa uma marca inquestionável nas nossas percepções de como a vida no mundo espiritual se mobiliza,
para perceber que nós não estamos sozinhos nessa tarefa. Porque as religiões têm faces distintas, deuses diferentes, lendas para a construção das suas verdades religiosas bastante diferentes. Mas a ideia da imortalidade da alma não é diferente. É curioso isso, porque todas elas diziam que nós possuímos uma fração do nosso eu que sobrevive à matéria. E foi exatamente em cima dessa crença que se formaram todas, absolutamente todas as doutrinas religiosas do planeta. Dentro dessa perspectiva, olha, nós somos dotados de uma parte que é espiritual. Quando chegar a morte, a parte física vai ficar. Mas a parte espiritual, ela vai para o mundo espiritual. E ela vai se defrontar com sua própria consciência, ela será julgada. Em algumas dessas religiões tinha até uma balança que era utilizada para simbolizar esse julgamento. Essa balança existe em diversas doutrinas, existe nas doutrinas antigas, lá no Egito Antigo. Nós vamos encontrar essa balança dentro de algumas pinturas do próprio cristianismo, nós temos essa balança. Então, nós vamos encontrar essa presença desse momento de julgamento muito frequente dentro do ideário humano. E sempre com aquela perspectiva, a parte de nós que vai sobreviver, não apenas sobrevive por sobreviver, ela sobreviverá para ser julgada. Ela sobreviverá para que seja decidido o seu destino, se feliz ou infeliz, de acordo com a conduta que ela teve durante a vida. Todas as doutrinas diziam a mesma coisa. Isso é incrível. E, num primeiro momento da questão da nossa presença nessa relação com o mundo espiritual, nós tivemos várias doutrinas religiosas que eram bastante próximas dessa relação com o mundo espiritual. Então, nós tivemos um período bastante longo da história, anterior ao cristianismo, em que nós tivemos pitonisas, tivemos síbilos, sibilas, tivemos oráculos, profetas, xamãs, sacerdotes, como queiramos chamá-los. Mas nós tivemos dentro da nossa história uma quantidade muito grande de pessoas que, dotadas de mediunidade, reforçavam essas informações sobre o mundo espiritual e nos contavam sobre a existência dos espíritos, nos falavam sobre o que acontecia do lado de lá, como era a vida do outro lado. E aí nós tínhamos uma espécie de um mosaico que nos trazia algumas informações nesse sentido. As informações nem sempre batiam. Algumas eram até convergentes, outras divergiam muito. Era como se nós tivéssemos, na verdade, informações até contraditórias sobre o que era a felicidade no mundo espiritual. Alguns falavam de uma felicidade íntima, de uma paz de espírito, de um processo de emoção muito grande. E outros falavam de alegrias ou gozos materiais do lado de lá. Comida farta, muita música, muita dança, como se as coisas do mundo espiritual, em termos de felicidade, estivessem muito próximas daquilo que o mundo corporal possa nos oferecer. Havia, portanto, algumas distinções sobre a felicidade ou a infelicidade dos homens. As religiões, embora fossem muito semelhantes com relação à ideia da imortalidade da alma, não tinham uma visão muito clara sobre o que acontecia de fato com os espíritos depois da morte. E por esse motivo, os espíritos, as pessoas, começaram a se dar ao trabalho de utilizar essa conexão com o mundo espiritual para obter informações, para saber como que as coisas se davam do lado de lá. Então, os magos, os bruxos, os conhecedores das questões do espírito foram profundamente acionados durante esse período por interesses profundamente mesquinhos. Tivemos um interesse muito mesquinho. Então, as pessoas, se vocês pegarem aqueles filmes mais antigos,
Vocês vão ver muitas histórias dos reis que tinham uma sacerdotisa, que no fundo era uma médium, que se comunicava com os espíritos e dizia se ele ia ganhar a guerra, não ia ganhar a guerra. Havia um uso da mediunidade muito infeliz durante esse período. E exatamente por isso, essas nações acabaram se viciando nessa comunicação com o mundo espiritual para saber o futuro sem uma necessidade de se transformar para melhorar as suas vidas. Assim, portanto, nessa primeira onda do processo de conhecimento desse mundo espiritual, o homem, de posse da mediunidade e de posse da certeza da imortalidade, fez muita bobagem com a mediunidade. Cometeu muitos equívocos nesse sentido. Mas houve um povo em particular, povo hebreu, que trouxe uma mensagem diferente e nessa mensagem falava de mediunidade. E lá se dizia que a gente não deveria usar a mediunidade para consultar e adivinhar pelos mortos. O que Moisés propunha não era que não se podia comunicar com os mortos, mas o que está dito no texto são os necromantes, pessoas que adivinham as coisas através dos mortos. E isso não mudou até hoje, a doutrina espírita continua dizendo que adivinhar as coisas a partir do mundo espiritual não é boa política. E Moisés, naquela época, já começava a dizer para nós que nós deveríamos evitar esse tipo de conduta, esse tipo de situação na qual nós acreditávamos que, de repente, nós poderíamos dispor do mundo espiritual como quiséssemos. Aí Moisés, não. Adivinhar pelos mortos não é boa política. Só que essa informação que estava de posse dos hebreus, ela não foi partilhada pelos hebreus com os outros povos. A primeira das revelações universais, revelação vinda ao povo hebreu, não era só para eles. Era uma revelação direcionada para a humanidade como um todo. Mas eles não cumpriram o papel de divulgar essa mensagem e se considerando o povo eleito e detentor de fatores especiais, acabaram preservando essa informação apenas para eles e, com isso, acabaram promovendo um distanciamento dessas informações que eles possuíam para as outras pessoas. Então, o que aconteceu? Os outros povos estavam vivendo de maneira muito equivocada o uso da mediunidade e o povo hebreu segurando a mediunidade dentro da ótica que havia sido oferecida a seus profetas e até mesmo a Moisés. E foi quando, então, depois de muitas experiências mediúnicas ocorridas em diversos povos, nós tivemos a chegada de Jesus ao planeta, com a sua segunda revelação universal, trazendo o amor e a imortalidade como sendo as grandes chaves da sua mensagem. Quando isso acontece, nós vamos encontrar um personagem que vai ser fundamental para nós hoje, chamado Paulo de Tarso. Ele se torna um grande divulgador da mensagem cristã. Mas quando ele divulga a mensagem cristã, o que fez ele? Ele divulga a mensagem cristã e leva junto a mensagem judia. A mensagem da primeira revelação, ela é divulgada ao mundo junto com a primeira a partir de Paulo de Tarso. Então, quando a segunda onda, aí vai chegar uma segunda onda de entendimento das coisas, quando a segunda onda chega para a humanidade, Paulo de Tarso vem para dizer para nós que a gente precisa tomar cuidado com o uso da mediunidade. Então, quando o cristianismo acopla a primeira revelação na segunda, ocorre no curso do tempo uma certa preocupação com a prática da mediunidade, com esse mergulhar do mundo espiritual, com esse conhecer do outro lado da vida. Então, veja a diferença do primeiro para o segundo momento. Quando nós estamos no primeiro momento, todo mundo usa a mediunidade, todo mundo faz o que bem quer, e os judeus não fazem. Quando o cristianismo chega e espalha essa mensagem ao mundo, existe um refrear do conhecimento do mundo espiritual. E aquilo que não acontecia no passado começa a acontecer. Pessoas que eram médiuns, que conheciam e tinham percepção do mundo espiritual, passam a ser perseguidos. Então, os médiuns,
conhecidos naquela época como bruxos ou bruxas, como magos, não são mais enxergados como se fossem pessoas especiais, mas como se fossem, na verdade, pessoas tomadas pelo demônio, pelo mal. São levados à fogueira, torturados, mortos, gerando uma série de dores e justificando, muitas vezes, pessoas da atualidade reencarnadas que possuem uma aversão enorme à religião, mesmo sendo dotados de grande mediunidade. Almas mutiladas, sequeladas pelos processos da Inquisição, que apesar de possuírem ainda hoje grandes padrões de mediunidade, têm horror a templos religiosos em função das feridas que a Inquisição deixou em cada um deles durante o período de perseguição. Então, nessa segunda onda que nós vamos ter, existe como se fosse uma espécie de um enclausuramento do conhecimento espiritual. O conhecimento espiritual não é mais facultado às pessoas. Aquilo que estava de maneira linda, aberta para o mundo conhecer, e que foi erradamente utilizado pelas pessoas para uma série de equívocos, na segunda onda fechou tudo. E ninguém poderia promover no Ocidente nenhum tipo de comunicação com o mundo espiritual, porque isso era considerado uma coisa demoníaca. É lógico que existiam aqueles que eram meio subversivos e que faziam as suas pesquisas do ponto de vista mediúnico às escondidas. Nós tivemos, ao longo da história medieval, algumas personagens que se notabilizaram pela possibilidade de se tornar indivíduos preocupados em estudar as questões do espírito, em que pese as pressões e proibições que o poder religioso da época possuía. Esses homens se reuniam em sociedades secretas, ocultas, para tentar estudar, ainda que fosse pouca coisa, mas um pouco, uma réstia de luz que eles pudessem enxergar numa sociedade medíocre, perseguidora e intolerante, que levava aos seus tribunais de inquisição pessoas por mínimos traços de conduta relacionada com a mediunidade. Então, nessa nossa segunda onda, ocorre o inverso da primeira. Existe uma proibição de todo e qualquer tipo de negociação ou de contato, de qualquer tipo de relacionamento que se pudesse fazer com o mundo espiritual. Tudo que está ligado ao mundo espiritual cai na conta do fantástico, do extraordinário, do miraculoso. E por isso a ciência e a filosofia se retiram e olham à distância sem investigá-las, porque isso, na verdade, era matéria a ser discutida pela religião. Ciência e a filosofia, portanto, omitem-se de estudar o fenômeno espiritual durante boa parte da história da humanidade, por entender que esse tipo de assunto não fazia parte dos seus objetos de estudo, entregando esse tipo de análise e de interpretação unicamente para a religião. Então, isso continuou assim até que nós chegamos no século XIX. O século XIX é um século muito importante na história, porque a ciência e a filosofia perdem o medo da religião. No século XVIII, com a Revolução Francesa, eles tinham conseguido se libertar do poder religioso. Pouco se fala sobre isso, mas a Revolução Francesa, que guilhotinou tantos nobres, matou também muitos sacerdotes. Eles entravam nas igrejas e cortavam os sacerdotes em pedacinhos. E descobriram que os sacerdotes não tinham nenhum poder a mais do que eles pensavam que tivessem. Eram simples homens. Então, eles sacrificaram uma quantidade enorme de pessoas ligadas à religião, e a própria Catedral de Notre Dame não foi mais uma catedral católica. Ela foi confiscada pelo poder revolucionário e tornou-se o templo da razão. E uma nova religião, chamada Razão, foi imposta à sociedade francesa naquele período, retirando de vez todas as ideias sobre Deus, Jesus, etc., pela ideia da razão.
uma nova religião chamada razão que dominaria a mente das criaturas dali para frente. Então, isso acontece no finalzinho do século XVIII na França, na Revolução Francesa, 1789. Então, quando a gente entra no século XIX, 1801, quando a gente entra no século XIX, nós vamos observar uma sociedade já sem temor da religião. E isso vai mudar muito, porque a ciência e a filosofia decidem investigar o objeto da religião, que eram os fenômenos extraordinários. Esse tal invisível que a gente pode dizer que exista. O primeiro fenômeno mediúnico que foi estudado tecnicamente por algum tipo de pesquisador de maneira cabal foi o fenômeno de Hydesville. É o primeiro fenômeno que tem laudo. Um grupo de cientistas da Universidade de Nova York, capitaneadas por um homem chamado Joseph Edmonds, promove uma investigação. Eles fazem 3 ondas de investigação na casa. Uma primeira local, uma segunda com algumas autoridades que foram lá para confirmar os fenômenos e confirmaram, e aí na terceira é a própria universidade que vai para lá. E Joseph Edmonds era o reitor da universidade. Leva a sua filha Laura Edmonds, para poder secretariar as reuniões. Ela era taquígrafa, não tinha gravador, então ela fazia as anotações. Quando chega lá, ocorrem muito mais fenômenos do que haviam acontecido nas equipes anteriores, e Laura, filha de Joseph Edmonds, fala 9 idiomas diferentes. Ela apresenta o fenômeno da xenoglossia. E isso, então, vai resultar num laudo técnico feito pelos pesquisadores da universidade, indicando o primeiro dos casos de estudo do fenômeno mediúnico que possui um carimbo de uma universidade atestando a veracidade daquilo que acontecia. Então, nessa hora, o invisível sai da condição do fantástico e passa a ser objeto de estudo da academia. Curiosamente, no mesmo período em que isso está acontecendo, as ondas materialistas no mundo estão tentando esmagar a religião. Então, é até uma coisa bem contraditória, exatamente em que a ciência e a filosofia conseguiram ter coragem de enfrentar a religião para estudar os seus fenômenos e desmascarar a religião, dizendo que o espiritual não existia, exatamente nesse século que os fenômenos mediúnicos que dariam origem ao espiritismo se proliferam. Então, o invisível se torna ainda mais tangível exatamente nessa época em que a humanidade estava sedenta por uma informação desse tipo. E aí, a partir desse momento de desconstrução dos valores que se tinha sobre o que era religião, vai ser erigido um novo edifício doutrinário, chamado Espiritismo, que vai fazer uma espécie de volta ao primeiro momento da primeira onda, em que a mediunidade poderia ser evidentemente utilizada, mas sem desconsiderar o disposto na onda seguinte, que falava sobre a prudência do uso da mediunidade, que falava sobre a necessidade de nós não tentarmos adivinhar pelos mortos. E assim, a doutrina espírita se mostraria, a partir desse momento, como um grande instrumento para esclarecer as criaturas sobre a realidade do mundo espiritual. Encontraríamos ali, a partir dos trabalhos que seriam produzidos por vários pesquisadores contemporâneos de Allan Kardec, estudos incontáveis sobre a questão da imortalidade, conduzidos por Gabriel Delany, Camille Flammarion, Gustave Shelley, Charles Richer, Alexander Aksakov, César Lombroso, Ernesto Bozano, William Crookes, Coronel de Rocha, Sir Arthur Conan Doyle, Alfred Russel Wallace, entre muitos outros pesquisadores que trouxeram uma quantidade imensa de estudos sobre a questão da imortalidade da alma.
Estavam eles, portanto, avançando na direção de entender o mundo invisível, de compreender a existência. Mas esses pesquisadores, como um todo, tinham a sua preocupação principalmente focada na ideia da comprovação da imortalidade, na comprovação da existência da alma e da realidade objetiva da vida após a morte. Porém, apareceu um pesquisador entre eles, chamado Allan Kardec, que, além da discussão sobre a comprovação da existência de vida após a morte, ele não se deteve, como todos os demais, à exceção de Leon Denis, em gastar páginas e páginas e páginas para provar que as suas ideias estão certas e para desconstruir a teoria daqueles que negavam a imortalidade. Allan Kardec e Leon Denis voltaram-se para discutir a imortalidade, sim, mas com uma visão diferente, tentando entender as consequências morais desse fenômeno, criando obras que analisavam exatamente a conduta da criatura humana e como devem viver os homens para que eles possam efetivamente serem felizes na condição de espíritos. Então começou-se a dar passos sucessivos na tentativa de devassar esse invisível. O passo número 1 que foi dado nessa terceira onda de relação do homem com a espiritualidade está na conjunção dos vários cientistas que provaram de maneira cabal, por diversos experimentos, a existência do espírito. Um segundo momento aparece quando Allan Kardec, através da sua capacidade argumentativa, oferece à humanidade uma análise do comportamento humano e tentando interpretar as coisas que aconteciam, nos revelando coisas interessantíssimas sobre o mundo espiritual. Ele vai oferecer no Livro dos Médiuns, que é o segundo dos livros importantes que ele produziu, de 1861, um capítulo chamado capítulo 8 do Laboratório do Mundo Invisível. Nesse capítulo do Laboratório do Mundo Invisível, ele começa a fazer algumas incursões no mundo espiritual, tentando entender como eles viviam. Ali, Kardec vai investigar objetos no mundo espiritual. Pessoas que apareciam com roupas, de onde essas roupas viriam? Caixas de rapé. Um homem que cheirava rapé quando encarnado, depois da morte aparece com uma caixa de rapé cheirando rapé. Como rapé? Vai ter fumo? Tem plantação de tabaco? Tem industrialização do tabaco para que as pessoas possam criar rapé? Como é que isso é na verdade? Então, nesse capítulo 8º do Livro dos Médiuns, Allan Kardec vai oferecer para nós toda uma reflexão de como que esses objetos são criados, de como é que todas as circunstâncias da vida poderão se dar para que a gente consiga equacionar todas as questões relativas a objetos do mundo espiritual. Nós estávamos assim, acendendo a lanterna e adentrando nesse mundo aparentemente desconhecido e tentando compreender, como o próprio Allan Kardec dizia, que compunha as imagens sobre o mundo espiritual, tal como alguém que construísse o pensamento de um país distante pelas informações que seus viajantes lhes traziam. Então, por exemplo, você nunca veio ao Brasil, e aí você conversa com pessoas que estiveram aqui. Que tal o Brasil? Como ele é? O Brasil é lindo. O Brasil tem praias maravilhosas. O Brasil, Brasil, Brasil. Você anota. Conversa com outro, que tal? Não, o Brasil é horrível. Gente, o Brasil é horrível. Tanta desigualdade, tanta coisa ruim. Você anota. E aí você vai tentando, com as informações que você vai recebendo, organizar esses conhecimentos para tentar definir como é o mapa do comportamento das criaturas nesse país longínquo a partir das notícias que aqueles que estiveram lá lhe trazem. É o que Allan Kardec vai fazer para começar a desenhar a ideia do mundo espiritual quando ele avança em 1865, oferecendo para nós uma obra extraordinária chamada O Céu e o Inferno. Nessa obra, O Céu e o Inferno, Allan Kardec abre mais ainda a compreensão desse mundo invisível.
Ele vai apresentar, na segunda parte da obra, 68 casos de espíritos em diversas condições. Espíritos felizes, condições medianas, espíritos sofredores, espíritos suicidas, espíritos endurecidos, criminosos arrependidos, expiações terrestres. E nessas várias explicações que ele vai obtendo, nos casos que a obra trata, nós vamos montando uma espécie de um caleidoscópio de como é o mundo espiritual. Vamos percebendo como é a felicidade dos espíritos, no que constitui o sofrimento deles. Nós vamos vendo a maneira como Kardec conduz os diálogos, vendo as características que esses espíritos apresentam. E nessa discussão sobre esse aspecto do devassar o invisível, nós vamos encontrar coisas interessantíssimas que Allan Kardec nos oferece em alguns casos narrados nessa obra. Ali ele vai falar sobre a rainha de Oudh. Oudh é uma província dentro da Índia, lá no norte da Índia. E nesse período ele estava dividido em feudos e um dos feudos tinha uma rainha, a rainha da província de Oudh. E essa mulher se manifesta numa reunião mediúnica. O diálogo que ela tem com ele é impressionante. Ela havia sido rainha e ela se apresenta na reunião mediúnica como rainha, vestida com as suas roupas reais, com a sua pompa e seu orgulho de rainha, no meio de uma reunião mediúnica. E quando ela adentra na reunião com toda a empáfia da condição sua de soberana, o médium vidente diz: acaba de entrar na reunião um espírito com uma altivez de um nobre, vestido em roupas reais, mas... E aí vem o mas. A roupa está aos frangalhos, toda rasgada, suja, rota, toda destruída, mas ela está na pose de rainha. E Allan Kardec vai perguntar, mas de onde ela tirou essa roupa? Quem costura para ela? De onde veio isso? Como que ela tem esses objetos? Onde ela vive? Como se dá a existência dessa mulher? Então, nós vamos encontrar na obra de Kardec algumas informações que vão nos dando a entender determinadas coisas. Em seguida, encontramos um outro caso muito curioso, o fantasma de Castelnau d'Arry. Ele teria sido um assassino. E aparecia na reunião mediúnica com uma faca na mão e uma camisa cheia de sangue. Onde ele achou esse sangue? Onde ele achou essa faca? De onde veio isso? Tem uma fábrica de faca no mundo espiritual? O espírito tem sangue? Como é que tudo isso acontece? Essa condição, portanto, de entendimento sobre o mundo espiritual vai abrindo para nós determinadas percepções de como vivem os espíritos e de onde vêm os objetos que eles assim utilizam, manipulam. Kardec iria depois coroar todas essas discussões com a última das obras por ele produzidas, chamada A Gênese. Ali ele consagraria um capítulo, o capítulo 15, especificamente chamado Os Fluidos, aonde ele vai falar dos fluidos e dos objetos que os espíritos constroem no mundo espiritual com a sua vontade. Jamais amadurecido na investigação dessas questões, Kardec vai apresentar a teoria completa, dizendo que a mente dos espíritos atua como dínamo que congrega os fluidos, produzindo com esse pensamento o aglutinar das energias que estão dispersas, fazendo surgir objetos. Não precisa de uma faca de facas, uma fábrica de camisa, não precisa de um sangue real, mas o pensamento da criatura, de maneira fixa naquilo, congrega os fluidos e torna real aquilo que aparentemente, em princípio, nem existia. Mas a vontade do espírito coagula as energias dispersas, produzindo objetos que se tornam para os espíritos tão materiais quanto seus próprios corpos. A mente dos espíritos seria, portanto, o elemento aglutinador e gerador desse processo, no qual ele não geraria matéria,
mas ele consegue agregar a matéria dispersa para que ela se torne, entre aspas, tangível no mundo espiritual. A partir do conceito que estava apresentado no livro A Gênese, ficava mais fácil de entender os diversos fenômenos apresentados por Allan Kardec nas suas obras. Mas o grande impacto estaria reservado para o ano de 1944, quando Chico Xavier ofereceria para nós a obra Nosso Lar, onde todas essas discussões sobre o mundo invisível seriam impactadas por uma informação totalmente diferente do que nós tínhamos. Ele ia falar de casas, cidades, meios de transporte, de uma materialidade que nós não tínhamos ainda informação. Para validar o pensamento de André Luiz, foi preciso buscar as obras de Andrew Jackson Davis, o médium precursor do espiritismo, desencarnado nascido em 1826 e desencarnado em 1910. Andrew Jackson Davis deixou uma série de obras sobre o que ele via no mundo espiritual e ele deixou, em seus escritos, várias anotações que são exatamente validadoras daquilo que era apresentado na obra Nosso Lar. A partir do livro Nosso Lar, abre-se diante do mundo espírita, do movimento espírita, percepções extremamente mais largas de como que se comporta o mundo espiritual, de que maneira se dá a vida dos espíritos, os objetos, as cidades, a forma de viver, a organização social dos espíritos, as regiões de sofrimento, as regiões de luz, as regiões de trabalho, as regiões chamadas de postos de socorro avançado, em que lidadores do bem atuam de maneira diligente na tentativa de resgatar as entidades ainda equivocadas. Descerra-se um horizonte de trabalho de após a morte imenso e nitidez com relação à atividade dos espíritos do socorro dos homens se faz ainda muito mais clara a partir das manifestações que nós iríamos receber pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, não somente pela obra Nosso Lar, mas pela sequência trazida pelo nosso companheiro André Luiz, que numa sequência de 16 obras distintas, constrói uma coleção de obras que abriram para o movimento espírita percepções muito mais dilatadas sobre a questão do mundo espiritual. Fantástico sobre tudo isso. Mas ainda faltava uma peça, sabe? Faltava uma peça ainda que a gente não tinha. Não tinha essa peça, porque Allan Kardec deu uma contribuição muito boa. Os cientistas que vieram antes dele foram muito diligentes para provar que existia vida após a morte. Muito legal, muito bom, está comprovado. Kardec também fez um trabalho muito bom nessas reflexões morais do conhecimento espírita, na codificação kardeciana, muito legal, maneira dele apreciar, de organizar as coisas, muito bacana, mas ele não era médium. Não dava para ele falar muita coisa sobre isso. Ele, com tudo por tudo, ele não era uma pessoa que pudesse dizer, não, eu vejo os espíritos, diferente de um Swedenborg, que falava, não, mas eu vejo, ou de uma Madame Blavatsky, que ela mesma via as coisas, um Moisés, um Jesus, não era o revelador, coitado, ele era apenas o codificador. Então, ele reunia as coisas com lógica, mas... E como é que isso processa? Olha, pelo que eles têm dito, funciona assim. Mas ele não tinha experiências suas para dizer, quando me concentro, acontece isso. Então, estava faltando isso. Quem poderia oferecer isso seria Chico, né? Afinal de contas, Chico tinha uma mediunidade incrível, mas ele nunca contou como é que era. Nós não temos uma obra da Lavra de Chico contando como é que era que acontecia o fenômeno mediúnico. Não tem. A gente tem umas conversas, assim, porque ele disse isso, porque me disseram que ele disse que fulano falou, que um dia parece que alguém ouviu. Então, a gente não tem Chico Xavier sentado assim, eu vou falar para vocês como é que foi.
tem entrevistas, tem pessoas que contam. E a gente fica assim, né? Às vezes gera até uma desconfiança em certo momento. Mas será que ele disse mesmo isso? Não tem. Essa pecinha faltava. Essa pecinha que faltava nos foi entregue por um médium extraordinário chamado Ivone Pereira. Ela trouxe obras incríveis. Ivone tinha uma capacidade mediúnica impressionante. Uma alma extremamente comprometida na área do afeto. Trouxe romances maravilhosos, como Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Numier e O Drama da Bretanha, em que conta suas histórias sucessivas de reencarnações, em que ela é o personagem central, como Ruth Caroline de La Chapelle, depois Berthe de Somerville e depois Andréa de Guzmán. Nessas histórias, a gente vê as dificuldades que ela tinha, os dramas que ela viveu, e teve essa existência de uma determinada circunstância na qual os espíritos entenderam que uma estratégia extremamente saudável para que a gente pudesse resgatar a figura da sua personalidade seria trazê-la com uma mediunidade rasgada, em que ela pudesse ver todo o mundo espiritual. Ela conta, né, nos seus livros, essa escreveu sobre sua mediunidade, o livro Recordações da Mediunidade, que foi uma obra que ela escreveu sobre sua história mediúnica, que Bezerra de Menezes aparecia com frequência na cabeceira da cama dela e dizia: está na hora de você ler livros espíritas, pegue o livro para você ler, você tem que estudar. Aí ela começava a ler. Aí ele possa, agora você parar de ler, pare de ler e leia jornal, você se atualizar, vá se atualizar. Aí, já chega de ler jornal, leia o livro espírita. Até nisso eles orientavam. Então ela teve um acompanhamento muito diligente da parte do mundo espiritual para que ela conseguisse alcançar seus objetivos. E foi dentro dessa perspectiva de tentar dizer para nós como é que os médiuns veem essa questão da manifestação dos espíritos, que ela criou uma obra que é o título da nossa discussão de hoje: Devassando o Invisível. Ah, o homem que devassava o invisível equivocadamente no passado e que castrou sua possibilidade de comunicação durante o período da Idade Média e que agora recomeçava essa relação com o mundo espiritual, pode encontrar na obra Devassando o Invisível informações preciosíssimas sobre tudo isso, fazendo com que a gente possa encontrar nessa obra as respostas que não encontramos em outros lugares. Por isso que essa obra é tão importante. Porque é uma obra na qual o médium fala como é que as coisas acontecem. Uma coisa é você ver Kardec dizendo, porque esse fenômeno ele se dá assim. Outra coisa é as pessoas dizerem que Chico disse que fulano falou que ele ouviu. E outra é você ver a própria pessoa que experimenta o fenômeno contando como é que as coisas acontecem. Fantástica obra, Devassando o Invisível. Ela é tão apaixonante que quando ela termina a gente fica assim com saudade de Ivone, porque você vai lendo e você vai criando uma intimidade, porque ela vai contando fatos muito comezinhos da relação dela com a mediunidade. Ela vai começar a obra falando exatamente sobre as vestes dos espíritos. Como que os espíritos se vestem? Como é que, de onde vêm essas roupas, esses objetos do mundo espiritual? Então, todas as possíveis dúvidas que ficaram das falas de Kardec, das discussões de André Luiz, todas as pendências que possam, as pontas que podem não ter ficado claras para nós, nós vamos solidificar esse conhecimento quando nós estudamos os primeiros capítulos da obra, onde ela vai trabalhar especificamente essas questões referentes aos objetos e às vestes que os espíritos possuem. Então, a primeira parte da obra ela vai consumir com isso. E depois ela tem uma segunda parte da obra em que ela vai falar sobre os desdobramentos que ela tem e as relações que ela mantém no mundo espiritual. E é muito interessante isso, porque ela trata com tanta naturalidade a relação com os espíritos que você chega assim a pensar que são amigos encarnados. Então ela fala de Chopin, que vinha visitá-la, que ela ia com ele,
e ele trazia margaridas para ela. E ela dizia, essas margaridas, elas têm um cheiro diferente. Por que elas têm esse cheiro assim? Ele dizia, esse é o cheiro das margaridas colhidas após a chuva. Bonito, né? Então, assim, detalhes dela sentar e conversar com ele, dela perceber a melancolia que se escondia por trás das suas falas, ela perceber a grandeza da espiritualidade que ele tinha, os dons de criação de música que ele possuía. Uma coisa fantástica. Ela chega a falar, inclusive, de uma tarefa que vai acontecer no século XXI, em que um novo renascimento vai se dar. Ela fala que, assim como aconteceu no século XV para o século XVI, o renascimento, que era a arte pelo belo, agora no século XXI teremos a arte pelo bem, em que uma grande leva de artistas, capitaneadas por Victor Hugo, chegará ao planeta para fazer um novo modelo de arte e convocar a humanidade para um novo tipo de sentimento nos albores do mundo de regeneração. Mas ela não conta só coisas do mundo superior, dos mundos dos espíritos mais elevados. Ela fala também de suas experiências nas regiões inferiores, dos contatos que ela teve com entidades em processo de sofrimento, espíritos que tentavam se alimentar no mundo espiritual e a comida que lhes era preparada se transformava em pedaços de dedo, pedaços de corpos. E eles, desesperados, querendo fugir do seu próprio processo de culpa, vivenciavam essa experiência. Não que Deus assim determinasse, mas suas consciências culpadas é que geravam essas construções do ponto de vista fluídico, alterando as substâncias que lhes eram oferecidas. Então ela vai passar por essas regiões, mostrando muito sofrimento que existe dentro dessas regiões de tanta dor que o nosso planeta possui. Vai falar também não só dos obsessores, dos perturbadores, mas também daqueles que tentam enganar. Ela fala dos mistificadores, dos que tentam seduzir. Ela tem até um capítulo dedicado para um espírito que ela chama de beletrista. Beletrista é a pessoa que é de belas artes, que sabe escrever. Então ela diz que ela foi visitada por várias vezes por um espírito beletrista, ou seja, por um cara que queria escrever um romance. E por várias vezes ela encontrou com ele, ela conversava com ele, mas não saía nada do romance, ele não conseguia produzir. Ou seja, era uma entidade que queria escrever, mas ela não tinha grandeza para fazer. Puxa, mas os mentores deixaram isso tudo acontecer, deixaram para que ela criasse maturidade e pudesse perceber de maneira mais clara como que as coisas aconteciam. Então era preciso que ela aprendesse por si só a identificar as entidades que verdadeiramente poderiam contribuir para a construção de uma melhoria da humanidade com seus escritos, daqueles outros que não teriam nada de interessante do ponto de vista espiritual e moral para trazer para a humanidade. Então, esse beletrista, ele passa dentro do texto como sendo um personagem bem interessante por conta dessa tentativa que ele tinha de tentar envolvê-la para que ela produzisse algo, mas esse algo não era nada que pudesse ser substancial. Mas uma coisa extraordinária que esse livro Devassando do Invisível tem é o que ela fala sobre os romances mediúnicos. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. É impressionante. Ela conta que os romances, ela escreve vários, não só aqueles 3 que eu citei. Os autores espirituais, e Charles fazia isso com frequência, pegava Ivone e desdobrava do corpo, que era a principal mediunidade dela, era desdobramento e psicografia. Ela também tinha evidência, mas essas eram as mais fortes, assim, em termos de frequência. E levava para que ela visitasse fisicamente os lugares. Ela andava pelas ruas, ela via os espaços aonde a cena seria escrita. Ele dizia que quando ela fosse escrever, se ela tivesse na memória as ruas e as casas, os ambientes onde aquilo teria acontecido, ficaria mais fácil para ela escrever.
Às vezes ele levava Ivone a participar de festas. Ela via os personagens dançando, a valsa, as músicas que eram tocadas, as letras dessas músicas. Tudo era oferecido. Há um romance que ela escreveu chamado Amor e Ódio, em que ela participa de um jantar em que Gaston, que é o personagem central da obra, se senta ao piano e toca uma música para a sua amada, que naquela noite estaria casando com o seu melhor amigo. Ai, meu Deus. Gaston então toca essa música apaixonada para ela e as letras vão subindo em letras góticas e ela fica extasiada com a letra da música. E depois que acaba, Charles diz: agora você vai voltar para o corpo e vai escrever a letra para que você possa colocá-la no livro quando chegar a hora de escrever essa parte. E ela responde: não vou esquecer, foi lindo demais. Não tem como esquecer uma letra dessa tão maravilhosa. Ivone, escreva, porque se você não fizer isso, eu não poderei criar essa cena de novo. Eu tive muito esforço para reunir com as minhas energias esses personagens que não são reais, são tudo plasmado. Eu plasmei a cena para que você vivesse ela. Eu não vou conseguir plasmar tudo de novo. Foi só uma vez, me ajuda, por favor, e escreve. Não vou esquecer, pode deixar. E ela não fez. De manhã, quando ela acordou, não lembrava da letra. Quando veio a página que contava essa história, ela esperou que a letra viesse. A letra também não veio. E ela diz que todas as vezes que ela arrumava a estante e pegava o livro Amor e Ódio, ela se sentia culpada porque ela dizia que não tinha feito o trabalho completo. Porque aonde deveria estar a letra da música está só assim. E Gaston, ao piano, executou uma música linda para sua amada. Não tem a letra. Então, os romances são uma parte muito interessante desse texto. Ela chega a contar para nós que quando ela estava fazendo o livro Cavaleiro de Namier, há um momento da obra em que é feito nos Flandres. E ele disse para ela: agora nós vamos começar a escrever a parte que é nos Flandres. E essa parte nós iremos escrever em negrito. Em negrito? Como assim negrito? E ela então não entendeu o que era. Quando veio a oportunidade dela se desdobrar para visitar as regiões dos Flandres, onde se passariam as cenas seguintes da obra, ela percebeu que as cores eram mais vivas. O azul era mais azul, o verde era mais verde, o vermelho era mais vermelho, as cores eram mais intensas, como se Charles se entregasse na construção dos cenários e ela pudesse construir isso de maneira mais efetiva. E ela, a partir dessas experiências, pôde trazer para nós romances impressionantes sobre todas essas questões. Ela vai, portanto, trabalhar dentro da obra muitas sutilezas que existem dentro do trabalho da mediunidade, muitas questões interessantes que se desdobram em cima desses aspectos. Ela conta um caso assim bem interessante, quase no final da obra, o último dos capítulos, ela pega um monte de casos pequenos e, para não criar capítulos, ela coloca essas curiosidades toda uma debaixo da outra. Eu disse, tem um caso para contar para vocês, tem esse outro caso aqui. Então, vários casinhos pequenos ela vai contando. E ela conta um caso que a mim chamou muita atenção. Ela diz que, numa dada noite, ela desdobrou e os espíritos perversos a tomaram fora do corpo e a levaram para um lugar dizendo: vamos quebrar seu braço agora. E ela: não, por favor, não faça isso. Eles começam a pegar o braço dela e querem quebrar o braço dela, começam a forçar para quebrá-la, quebrar o braço, e ela lutando para que isso não acontecesse, até que ela corta. Ufa, se viu livre dos espíritos que queriam quebrar o braço dela. Ela acorda e no dia seguinte, quando ela vai tomar as suas atividades, o braço que eles queriam quebrar está muito dolorido. Acordou muito dolorido. Algum reflexo daquilo que foi produzido no mundo espiritual acabou se transferindo para o corpo físico, nas energias que eles produziram sobre ela. Ela, portanto, deixaria essa obra apresentando para nós informações que nunca havíamos obtido antes sobre como é que os médiuns reagem diante desse fenômeno. O livro foi tão extraordinário que ela escreveria um livro depois, como sequência desse.
chamado Recordações da Mediunidade, que, diferente do primeiro, é um livro mais biográfico. Ela vai contar desde seu nascimento, sua infância e as suas experiências de uma forma mais cronológica. Vai contar muitas experiências das reuniões de desobsessão dela na região de Lavras. Ele é mais parecido com uma biografia, enquanto que o Devassando Invisível é como se fosse uma janela que se abrisse para o mundo espiritual, contando tudo o que ela vivia em termos de mediunidade. E é assim, através das experiências que Ivone Pereira nos legou, que a gente pode completar esse ciclo de entendimento sobre o mundo do lado de lá. Desde o princípio da história, com as religiões mais antigas, nos trazendo as notícias de que o mundo espiritual existe, até as obras de Ivone, que abrem as janelas da nossa intimidade, a janela da nossa consciência, para nos mostrar como os espíritos interagem conosco, como se dá o processo de desdobramento, como acontece a relação do homem no mundo espiritual. E sua mediunidade pujante e extraordinária deixou para nós lições maravilhosas e inesquecíveis, nos fazendo dizer que, indiscutivelmente, agora, com todo esse manancial de conhecimento que o Espiritismo nos dá, nós podemos dizer que sim, agora nós devassamos o invisível. Jorge, muito obrigada. Nós fizemos uma viagem agora imensa, não só aos conceitos anteriores que você colocou aqui, da história, né, da evolução da religião ao longo do tempo, mas também de tudo que a gente viu esse semestre, mas de uma maneira assim contada por um professor. É muito bom a gente ouvir, é muito gostoso da gente ouvir. Não vou tomar muito seu tempo, mas se alguém quiser dizer alguma coisa ou fazer alguma pergunta para o Jorge, por favor, levante a mão que a gente abre o microfone para essa pessoa, ou a gente dá a palavra para a pessoa, para ela falar, né? Mas nada assim que ocupe muito tempo dele, porque ele também tem outro compromisso daqui a pouco. Alguém gostaria de dizer alguma coisa? Eliana? Diga, Eliana. Perdão. Eu gostaria de falar que esse nosso seminário me apresentou duas formas de devassar o invisível. A dona Ivone, que eu fiquei encantada e já estou começando a ler outros livros, e o Jorge Elahá, que depois também que você falou que ele encerraria para a gente, eu comecei a perseguir as palestras dele, todas as falas dele, e ele me acompanha. No carro, dirigindo, cozinhando, dobrando roupa, ele me acompanha na ginástica. Eu acho que eu já estou quase esgotando as palestras e os pinga-fogos dele. Então, eu vou falar que eu gostaria de... Eu acho até que eu represento meus colegas quando eu digo isso. A gente hoje está se sentindo muito especial de poder ter coisa. E é uma grande ferramenta para a gente devassar o invisível, viu? Muito obrigada pela fala. Quem mais gostaria de dizer alguma coisa? A Eleone pergunta: como que eu classifico mediúnica, anímica e medianímica? Bom, animismo são todas as manifestações que são produzidas pelo próprio médium, pelo próprio encarnado, sem a presença de espíritos. Posso dar alguns exemplos aqui de fenômenos que são anímicos e que, portanto, não são mediúnicos. Dupla vista, não é mediúnico, é anímico. Telecinesia, movimento de objetos, também não é. Hipnose, também não é, fenômeno anímico. Fenômeno de cura, pessoas que curam. Jesus curava, aquilo não era mediunidade, aquilo era anímico, era dele. A virtude era dele. Fenômenos de psicometria, que eu pego um objeto e sei a quem pertenceu, isso aí é anímico, não é mediúnico. Processo de telepatia também não é mediúnico, ele é anímico, é o encarnado que coleta a mente do encarnado, não existe ninguém interferindo nesse processo. Toda vez que eu tenho um fenômeno em que o espírito não toma parte, ele é anímico. O fenômeno mediúnico é o fenômeno onde é o espírito que produz o fenômeno, e o médium, na verdade, apenas é usado como instrumento. E o chamado medianímico é o que todas as obras espíritas dizem que é o que acontece, porque todo fenômeno mediúnico tem uma componente anímica, porque o médium interfere no fenômeno.
E os fenômenos que são anímicos, eles nem por isso deixam de ter a participação dos espíritos. Então, o fenômeno anímico também tem a presença, ainda que minoritária, da presença do espiritual. Então, no frigir dos ovos, os fenômenos mediúnicos têm uma componente anímica e os fenômenos anímicos têm uma componente mediúnica. Pode ser pequena, mas ela existe. Então, os fenômenos, na verdade, eles são sempre medianímicos. Obrigada, Jorge. Tudo bem, Leone? Satisfeito? Mais Tudo alguém? bem, tudo bem. Foi bem esclarecedor, né? Na verdade, a classificação, como ele classificaria essa obra, Devassando o Invisível, né? Se seria... a pergunta seria isso. Sobre a obra. Sim. Essa obra... As obras de Ivone Pereira, elas costumam ser obras que ela produz sob intuição, né? Então, você vê que, digamos, o livro Recordações da Mediunidade e Devassando o Invisível, em que pese sejam livros escritos por ela própria e não dando autoria a ninguém, são livros que, na verdade, têm uma influência de vários espíritos. Então, acaba tendo, nem que seja no processo intuitivo, a presença de uma série de entidades que auxiliam na construção dele. Então, essa é a ideia, né? A ideia é que a gente tenha, mesmo quando a gente escreve algo, por exemplo, eu não sou médium, isso é um caso real, eu não sou médium, eu não ouço, eu não enxergo, eu não arrepio, eu não passo mal, nem passo bem. Eu entro em presídio, saio do mesmo jeito que eu entrei, vou no cemitério, não sinto nada, não sinto nada em lugar nenhum. A minha mediunidade é mediunidade de porta, sei lá, não sinto nada. Mas eu percebo que quando eu estou fazendo alguma atividade de palestra, eu tenho ideias que não são minhas, eu tenho umas sugestões de encaminhamento de conteúdo que eu não tinha tido no começo. E aí eu comecei a gravar as coisas, porque eu achei que estava saindo umas coisas que eu gostei. Eu vou gravar, porque depois eu vou esquecer. Aí eu ouvia depois, gostei disso aqui, aí eu passava a usar. Foi por isso que eu comecei a gravar, foi para tentar saber de onde vinha aquelas ideias que eu achei boas. Então, assim, eu não sou médium, mas eu percebo que tem uma componente de intuição no que eu faço, principalmente quando eu estou montando. Então, há sempre, portanto, um processo intuitivo nesse sentido. A obra dela, portanto, também segue na mesma direção, né? Tanto mais pelo fato dela ser médium ostensiva, aí fica mais claro. Perfeito, obrigado. Mais alguém? Eu, Cíntia. Diga, Derli. Eu quero fazer minhas as palavras da Eliane e dizer para o Jorge que falar olhando nos olhos da gente é mágico. Eu me senti como se o senhor estivesse falando diretamente comigo. Bebi suas palavras assim, de não piscar. E é muita honra nossa poder contar com o encerramento desse seminário tão rico, com uma pessoa que o enriqueceu mais ainda. É gratidão infinita. Muito obrigada. Então, já que você está dizendo, eu quero dizer para você, Derli, olhando nos seus olhos, e hoje eu estou muito satisfeito de estar no grupo, participando com todos dessa atividade. Me senti muito honrado pelo convite recebido pela Cíntia, e estou à disposição de vocês, quando for necessário e a agenda couber, para voltar aqui naquilo que eu puder ser útil para todos vocês. Tá bom? Humberto, você quer falar alguma coisa? Humberto é o coordenador geral das nossas atividades na Casa FEGO. Realmente, eu sou aluno, eu não sou coordenador da Casa FEGO, em absoluto. Eu me sinto realmente como aluno, gosto de ficar como aluno, escutando, muito atento e sempre podendo participar. Eu acabei conhecendo o Jorge por esses grupos maravilhosos que nós temos aqui de estudo, né? E hoje o Jorge faz parte, eu baixo ele no YouTube lá, ele me acompanha no interior do Pará, no interior do Mato Grosso, onde é que não tem nada para escutar, ele está lá dentro do meu telefone e eu estou ali escutando pinga-fogo e tudo mais. Acabei até de dizer isso para minha irmã, né? Então, Jorge, realmente se sinta acolhido aí pela família aqui da Casa FEGO. Estamos muito contentes assim com a tua vinda, com esses esclarecimentos. Só posso te agradecer mesmo de todo o meu coração e que se você puder realmente contribuir com a gente em outros momentos, vai ser muito bom mesmo. Meu muito obrigado em nome da Casa FEGO, em nome da FEGO,
mesmo que a Ivana hoje realmente não pôde estar aqui, faço das palavras da Ivana mesmo que as minhas, né? Então, você faz parte aqui da nossa família do Piqui, eu diria, né? Aqui do Goiás. Muito obrigado, viu, Jorge? Cíntia. Tá bom. Obrigada, Humberto. Então, vamos encerrar e nós vamos explorar o Jorge mais um pouquinho. Vamos pedir a ele para fazer a prece de encerramento. Pode ser, Vamos Jorge? tirar. Então, Jorge, a palavra é sua para fazer a nossa prece de encerramento. Então vamos orar. Querido Senhor das nossas vidas, teu amor e tua misericórdia nos concedeu a oportunidade divina de travarmos contato com a mensagem espírita, para que ela liberasse dentro das nossas almas a certeza do amanhã, a compreensão da continuidade do existir e a majestade da tua presença derramada sobre as nossas vidas. E hoje, Senhor, compreendendo a grandeza de tudo aquilo que tu nos entregaste, nós comparecemos à tua presença para te dizer da nossa gratidão pela forma doce que tu encontraste de oferecer para nós instrumentos para que cicatrizássemos as nossas feridas, para que pudéssemos nos reconciliar com os nossos adversários e pudéssemos transformar as nossas vidas pelo entendimento mais pleno do que seja o existir. Por essa forma que tu nos deste, de nos voltarmos a ti e de nos colocarmos de pé diante da tua lei, nós só temos a te agradecer, Senhor. Porque tu, ao nos descerrares as portas do mundo espiritual, a mostrares para nós a realidade do mundo invisível, apresentaste aos nossos corações razões de sobra para que vivêssemos o amor. Por isso, Senhor da vida, nós te pedimos que tu nos fortaleças nesse propósito de mudança, que tu nos auxilies a perseverarmos no propósito do bem, para que nós consigamos levar a bom termo as oportunidades de crescimento que tu nos ofereces, para que nós não desperdicemos esses momentos mágicos que tu nos dás, para que nós entendamos a tua lei. Derrama assim sobre a nossa família da Fergo as tuas bênçãos divinas, para que os mentores do nosso grupo possam nos fortalecer ainda mais no propósito da união e da fraternidade legítima, para que o amor seja o fio condutor das nossas almas, nos ligando uns aos outros de maneira perene, para que as nossas obras de construção coletiva e individual se tornem fortalecidas no grupo que nos apoia e que nos sustenta nas nossas horas de crise. Obrigado, Senhor, pelo grupo de amigos que tu nos concedeste, pelas oportunidades de crescimento conjunto e pela divina chance do contato com a mensagem consoladora da doutrina espírita. Que o teu amor permaneça conosco, sobre as nossas famílias, nos auxiliando a melhor entender os nossos laços familiares e que as tuas bênçãos se derramem também sobre a humanidade como um todo, nos guardando sob a tua paz e a tua infinita misericórdia. Uma boa semana a todos. Muito obrigada, Jorge, mais uma vez, de coração. Obrigado a todos. Obrigado, Jorge. E todos que estão aqui conosco participando, que tenham uma excelente semana. Até o nosso próximo encontro.